Olá, você precisa tomar uma decisão e está em dúvida, não sabe se opta por uma situação, se opta por outra situação e às vezes fica em cima do muro experimentando uma angústia muito grande. Então veja bem, além de você buscar ajuda espiritual, o que cabe a você? O que cabe da sua parte fazer para que essa decisão possa ser a decisão mais adequada, mais saudável, mais justa possível e que possa trazer menos transtornos, possa não prejudicar nenhuma outra pessoa e possa não prejudicar principalmente você. Então fique até o final desse vídeo comigo que eu vou te ajudar a obter essas respostas. Ok, então vamos lá. Eu quero que você busque as respostas fazendo três perguntas a você mesmo. Então, usando a metodologia ou abordagem da psicologia da análise transacional, você vai fazer essas três perguntas aos seus três estados de personalidade que estão aí dentro. Isso. Imagina a sua psique dividida em três instâncias psíquicas. A primeira delas é o seu estado de eu criança, é aquela parte da intuição, é a parte da sensibilidade. Então você vai fazer uma pergunta a ela. Qual é essa pergunta que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta, é o seguinte: eu quero isso? Isso realmente é interessante para mim? Eu estou sentindo vontade. Então, quando você pergunta isso, você pergunta ao seu desejo, você pergunta à sua espontaneidade. E às vezes tem um perigo muito grande quando nós optamos por fazer alguma coisa que no fundo a gente não desejava fazer isso. E às vezes ficamos nos baseando no que outra pessoa faria. Então fulano faz isso daqui, cicrano faz assim, beltrano faz assim. Mas e você? Você quer fazer isso? Você tem vontade de agir dessa maneira? Eu lembro que na época que eu fazia seminário, vinham seminaristas de muito longe, de outros estados, e o primeiro lugar que eles procuravam era o antigo IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, só para jovens, só para moças, tá? Vindas da igreja que estudavam a educação religiosa. Então eles entendiam racionalmente que eles precisavam de uma mulher que fosse a companheira ali para ajudá-los no ministério. Só que estavam esquecendo aquilo que vem lá do coração. Os franceses, por exemplo, têm uma expressão que diz o seguinte: amor é uma questão de pele. Então, quando você pergunta eu quero, eu desejo, é uma questão de pele. Vem lá de dentro, é aquilo aqui, é intrínseco ali, vem lá do seu organismo, é o seu biológico. Ok, segunda pergunta que você vai fazer. Você vai fazer ao seu estado de eu pai, estado de eu criança, estado de eu pai e estado de eu adulto. Você fazendo o meu curso, a personalidade humana, como se forma, como se deforma e como se transforma, você vai ter uma noção exata do que é isso que eu estou dizendo. Mas enquanto você não está lá, fazendo esse curso, ou você não fez ainda, fique aqui comigo que você já vai ser ajudado. Quando você pergunta ao estado de eu pai, você está perguntando o seguinte: bom, primeiro, como é que a gente pergunta ao pai? Eu posso? Exatamente isso daí que você disse. Ou pensou, ou se não pensou também eu já disse, tá? Você pergunta, eu posso? Agora você está consultando aos seus valores, você está consultando os seus princípios, você está consultando a moral, o seu senso de dever, de pode ou não pode, de que é certo ou do que é errado. Vai ter algum problema? Eu vou infringir alguma lei? Eu vou infringir alguma ética, alguma norma da sociedade? Ou valores aqui também? E aí eu quero esclarecer para você que existe um perigo muito grande quando você faz coisas que você quer fazer, alguma coisa você optou, eu vou fazer, eu quero fazer, mas foi contra os seus princípios. O que pode resultar disso daí? Pode resultar em um sentimento de culpa, que em outro momento eu vou fazer um vídeo especificamente sobre sentimento de culpa. Mas tem uma frase de Platão, só adiantando isso daí, que diz o seguinte: a alma culpada vai acabar encontrando o seu carrasco. E lá em Provérbios 28:13, olha como que as coisas casam, tá? Lembrando que Provérbios foi escrito muito antes de Platão, muitos séculos depois, tá? Provérbios 28:13 diz o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões nunca jamais
prosperará. Então tome muito cuidado, porque se você tomar uma decisão, se você fizer algo que foi pelo seu desejo, alguém pergunta, por que você fez isso? Ah, porque eu senti vontade, porque eu senti o meu coração, eu ouvi a voz do meu coração. Olha também o que diz lá em Jeremias, na palavra de Deus, na Bíblia. Lá diz o seguinte, enganoso é o coração. Cuidado quando você toma uma decisão, considerando tão somente o seu coração, as suas emoções. A decisão tem que estar em harmonia com os seus princípios, com os seus valores, porque você pode infringir uma lei, e principalmente leis que são da sociedade, pode ter uma punição, e até mesmo leis que estão inseridas em você. Hoje se estuda a chamada moral da essência. Tome muito cuidado para que você não venha a tomar uma atitude, tomar uma decisão que vá contra os seus princípios estabelecidos aí dentro de você, e não veio de maneira vertical passado por pessoas, mas veio assim, não veio horizontal, melhor dizendo, passado por pessoas, mas veio vertical. Você já nasce, é a lei, é a moral da essência. Então a primeira pergunta, eu quero, consultando aos meus desejos, as minhas informações. Segunda pergunta, eu estou consultando aos meus princípios, aos meus valores. E a terceira pergunta, antes de eu dizer a terceira pergunta, eu lembro até hoje um senhor com 73 anos de idade, ele fazendo o meu curso, e ele disse o seguinte, se eu soubesse destas perguntas há muitos anos atrás, eu teria evitado muitos erros na minha vida. E eu volto a dizer, quer conhecer melhor sobre isso, você não pode deixar passar a oportunidade de participar do meu curso, A Personalidade Humana, como se forma, como se deforma, como se transforma. Você pode postar nos comentários aqui, eu quero conhecer esse curso, eu quero ter esse recurso. Então vamos lá. A terceira pergunta é a seguinte, é adequado? Me convém? Opa, o que significa isso agora? Isso significa o seguinte, você está perguntando ao seu terceiro estado de eu, terceiro não necessariamente nessa ordem, tá? Mas ao estado de eu adulto. O que significa isso? É a parte minha racional, é a parte fria, é a parte calculista, é a parte lógica que vai agir pela prudência de maneira analítica, não vai agir pelas emoções, nem por conceitos aprendidos do que é certo e errado, mas vai agir pela racionalidade, uma maneira prudente, fria, calculista mesmo, ok? Então, essa decisão, você fazendo uma análise, você vai ter uma capacidade de decidir da melhor maneira possível. Eu não posso decidir por você, mas você pode tomar uma decisão que seja bastante saudável. Então, eu quero ao seu estado de eu criança as suas emoções. Eu posso ao seu estado de eu pai, aos seus princípios, aos seus valores. Me convém ao seu adulto, ao seu racional. Experimente fazer essas três perguntas, mas permita-me também dar um exemplo. Vamos imaginar que numa manhã fria, chovendo, você que talvez acorde de madrugada, aí o despertador toca, aí você pergunta para o seu estado de eu criança baixinho, eu quero ficar na cama? O estado de eu criança vai responder baixinho, que é para não acordar, quero. Aí você pergunta ao seu estado de eu pai, às vezes ele desmancha prazer, eu posso ficar na cama? E ele vai dizer, claro que não, levanta, você é responsável, você tem que trabalhar. Ele praticamente já vai te chamando a sua atenção. Aí você pergunta ao seu estado de eu adulto, é adequado eu ficar na cama, por mais que eu esteja com sono? E o adulto vai responder de maneira fria e calculista, o adequado é você se levantar e ir para o seu trabalho, porque você é uma pessoa adulta responsável. Gostou dessas perguntas? Então peço que você compartilhe esse vídeo, você faça os seus comentários, porque você, compartilhando, vai fazer com que esta ajuda poderá chegar a várias outras pessoas. Então, felicidade e que seja muito útil para a sua vida.